Depois de haveres sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, fortalecerá e fundamentará. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro que escreve isso, ele não escreve como um pregador isento, um pregador confortável, um pregador que não cometeu erros, não. Definitivamente não. Ele escreve isso como alguém que cometeu um erro público, que falhou publicamente diante de Deus, que falhou diante dos homens, que negou o Senhor por 3 vezes. Pedro ele tinha prometido ao Senhor que morreria por Jesus. E horas depois, ele negou o Senhor 3 vezes. A verdadeira ruína de Pedro, irmãos, eu acho que não foi o medo, sabe, de dizer, não, eu conheço Jesus. Eu acho que foi descobrir que ele não era quem ele pensava ser. E eu acho que é aqui que mora a grande questão sobre os desertos da nossa vida. Porque os desertos eles vêm para quebrar uma identidade falsa, um pensamento falso que nós temos acerca de nós mesmos, né? Um virtuosismo. Tem gente que às vezes se vê muitos, não que nós não tenhamos, mas vê muitas virtudes, ressalta as virtudes, e o deserto vem nos confrontar com as nossas falhas, com os nossos defeitos. E tem queda que não vem para nos destruir, tem coisa que dá errado que não é para destruição, é para restauração, é para quebrar essa versão falsa nossa acerca de nós mesmos, sabe? Pedro, ele achava que a sua fé era inabalável, ele achava que ele seria talvez o mais fiel ali, né? O que teve coragem de andar sobre as águas, o que disse, Senhor, para quem iremos nós, só tu tens palavras de vida eterna, o que acertou na mosca quando disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas essa fidelidade que parecia ser inabalada foi abalada por conta das circunstâncias. E quem nunca passou por uma circunstância, por um cenário que abala a nossa fidelidade, que abala a nossa crentice, né? A nossa santidade, o santarrão, a santarrona. Não, porque eu não falho, né? Claro que ninguém vai dizer isso, mas às vezes carregamos isso dentro do coração. Eu oro demais, eu busco demais, eu fiz tudo certinho. Eu sou fiel ao Senhor. Como se Deus tivesse dívida, uma dívida conosco. Como se nós tivéssemos um crédito, estrelinhas lá no céu. E aí vem a queda. Que Deus não constrói sobre autossuficiência, Deus constrói sobre dependência. Dependência nele. Não em uma outra pessoa, não no homem, mas dependência nele. E depois da ressurreição, Jesus ele não vai até Pedro e ele pergunta sobre o erro de Pedro, não. Ele não faz ali um sermão, ele poderia ter feito, tá? Sobre negação. Quando eu passei por um processo de divórcio, vieram as pessoas aqui em casa, elas faziam um sermão para mim sobre os meus pecados. Elas tinham uma lista de tudo que eu errei. Olha, você fez isso, por isso que teu casamento acabou, você fez isso, por isso que deu errado, você fez isso. Só que esse tratar, o Espírito Santo com muito cuidado teve comigo há quase 1 ano antes dessas pessoas virem aqui em casa. Então, cronologicamente eu estava em outro momento. Não estava mais no momento de reparar aquilo que eu fiz errado, que eu já tinha entendido que eu tinha feito de errado, já tinha pedido perdão ao Senhor, já tinha pedido perdão a quem tinha que pedir. Eu estava em outro processo. Então quando Jesus ele encontra com Pedro no mar da Galileia, ele não vem com um sermão de negação, sobre traição, sobre pecados, não. Ele faz uma pergunta, 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Lá em João, capítulo 21, versículo 17, se eu não me engano. Não foi acusação, meu irmão, minha irmã, não foi. Pedro, tu é traíra mesmo, né? Pedro, tu me negou 3 vezes. Não, foi, tu me amas? Reconstrução. Cada pergunta do Senhor Jesus desfez a negação de Pedro. Foram 3 negações. Foram 3 vezes que Jesus perguntou, tu me amas? Cada resposta de Pedro reconstruía ali a identidade dele com Cristo. Reconstruía a vida de Pedro. O Senhor sempre nos leva ao ponto da nossa queda. Lembra de onde caíste. Te arrepende. Então Jesus ele diz algo chocante para Pedro. Ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.
Ou seja, aquele camarada que fracassou publicamente, ele recebe uma responsabilidade ainda maior. Isso que é a restauração bíblica verdadeira. Quando Deus não apenas nos perdoa, mas quando Ele fala para mim e para você, Ele fala para nós assim: eu confio em você de novo. Eu confio em você. Eu continuo acreditando. Mesmo quando você não acredita mais, eu continuo acreditando em você. Pedro não voltou ao que era antes. Aquele Pedro impulsivo, doido, fazia uma coisa, fazia outra, era cingido e levado, guiado pela própria vontade dele. Não. Ele se tornou alguém que antes não existia. E todo o deserto nos leva a uma versão melhor de nós mesmos. Uma versão que antes não existia. O impulsivo virou um dos maiores apóstolos da igreja. O medroso virou mártir, foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse: eu não quero ser crucificado como meu Senhor. Pode me virar aí, ó, essa cruz de cabeça para baixo. O que negou diante de uma criada, pregou e afirmou o nome de Jesus diante de multidões. Multidões ouviram Pedro e se convertia. E era até 5 mil pessoas e milhares de pessoas. E aí, anos depois, o mesmo Pedro ele escreve: depois de sofrer um pouco, Ele mesmo, o Senhor, vos aperfeiçoará. Não é teoria não, irmãos. Porque evangelho não é teoria. Porque evangelho não é teologia. Porque evangelho não é palavras de autoconhecimento, de autoajuda, não, é ajuda do alto. O evangelho é testemunho. Nós não fomos chamados para ser pregador, para ser levita, não, fomos chamados para ser testemunhas. Sede minhas testemunhas. Por toda a Judéia, por toda a Galileia e até os confins da terra. Fomos chamados para testemunhar daquilo que vemos, daquilo que é o agir de Deus em nossas vidas. Restauração não é Deus fingindo que nada aconteceu. É Deus usando exatamente o que aconteceu para te tornar alguém melhor, para tornar a sua vida algo melhor. Não é Deus ignorando, olha, a destruição, a desgraça, a ruína. Não, isso aí não esquece. Não, isso aí, ó, é uma lição para você. Tem proveito. Porque a sua versão, a minha versão que caiu, não é a mesma versão minha e sua que o Senhor vai levantar. Não mesmo. Deus não restaura o personagem. O Senhor restaura a nossa essência. Nossa essência. Quando Ele termina, você não apenas volta a andar. Você se torna base, alicerce, fundamento para que outros não venham a cair. Para que outros não venham a tropeçar. Você esforça os corações. Você impacta, você testemunha. Talvez hoje Deus não esteja só te levantando. Talvez hoje Deus esteja te firmando na rocha de uma maneira que vai ser impossível você tombar de novo emocionalmente, espiritualmente. Claro que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Estou dizendo no sentido de que você não vai andar mais vulnerável. Você não vai andar mais fragilizado. Jesus foi até o mar da Galileia, atrás de Pedro, para reparar aquilo que tinha sido quebrado. Sabe o que, irmão? Irmã, mesma coisa que foi quebrada dentro de você, dentro de mim. Nosso coração. O nosso coração. Deus é Deus que restaura. Até quando nós desistimos de sermos restaurados, Ele vem e restaura. Seja uma noite de paz, cheia da presença do Senhor nesse finalzinho de noite. Fica aqui a minha gratidão aos membros do canal, eu vou atualizar essa lista. Também quero honrar e agradecer a todos os irmãos que têm sustentado esse ministério mesmo, através das orações, através das sementes lançadas nesse canal, na minha vida. Esse canal não acabou ainda, porque tem joelhos se dobrando, tem gente orando ao Senhor por esse miserável que vos fala, e tem gente sustentando esse ministério, semeando de maneira sincera, de maneira generosa, diante do Senhor. Deus abençoe vocês nessa noite, fiquem na paz,
A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.